ainda assim carregou nossa. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Como vocês estão? Como passaram a semana? É muito bom estarmos na presença de Deus, cultuando ao Senhor da forma que Ele nos proporciona. Estamos com muita saudade. Saudade de estarmos juntos, saudade de estarmos em comunhão mais próxima, de apertarmos a mão, de darmos um abraço, de louvarmos juntos. Mas usaremos mais uma vez esse meio para que juntos possamos cultuar a Deus de uma forma muito gloriosa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí agora, no Salmo de número 84. Salmo 84. Você vai abrir sua Bíblia e deixá-la aberta, porque nós vamos ler e continuar meditando. Então não feche a sua Bíblia após a leitura. Leiamos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolho os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles perante o Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós continuamos na Tua presença e agora queremos Te pedir em nome de Jesus que o Senhor fale mais intimamente ao nosso coração. Que o Senhor use a Tua palavra e nos admoeste, e nos exorte, e nos corrija, e nos abençoe, e nos faça estarmos na Tua presença todo o tempo. Abre o nosso coração. Aplica esta palavra no coração dos ouvintes, através da ação do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho a mania de dizer que para entendermos direito um texto, o que o autor bíblico, nesse caso o salmista, queria nos dizer, nós precisamos entender o contexto em que o texto foi escrito. Quer dizer, em que situação, em que momento, em que realidade ele estava. Se nós conseguirmos compreender o que significava lá, naquela época, essas palavras, certamente essas palavras terão significado verdadeiro em nossa vida. Deus não pode nos falar hoje o que Ele não falou no passado. Nós não podemos fazer aplicação bíblica sem primeiro entender a própria Bíblia. Primeira coisa que eu queria salientar deste texto, eu identifico como ideia espacial. O espaço, o local.
só havia um templo que Deus havia ordenado que fosse construído. O templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Segundo, alguns assistiam diuturnamente no templo. Os sacerdotes, os levitas, o serviço que eles prestavam era considerado um privilégio e não uma obrigação. Era um serviço e não uma ostentação. Alguns moravam próximos ao templo. Por isso, tinham a oportunidade de subir ao templo semanalmente. Mas a grande maioria, meus irmãos, a grande maioria dos hebreus, israelitas ou judeus, isso era o nome que eles eram chamados, né? Em momentos específicos da história do povo de Deus no Antigo Testamento. A maioria deles só conseguia subir para o templo 3 vezes durante as grandes festas. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Segunda ideia que eu gosto de salientar deste texto é a ideia da presença ativa. Nós sabemos que Deus está em todo lugar, mas os irmãos entendiam que Deus agia, que Deus operava ativamente num lugar específico. Aquele lugar, Deus morava, Deus habitava e Deus operava. Isso provocava para eles uma valorização excessiva do local, em detrimento do Deus que ali era adorado. É verdade que hoje muita gente tem perdido também essa ideia, tem dado ênfase ao templo, ao local de adoração, se esquecendo daquele que é adorado e da atitude dos adoradores. No Novo Testamento, Jesus Cristo, ao conversar com a mulher samaritana, nos dá uma lição profunda em relação a essa questão. Ele diz que Deus não está recluso, preso a um espaço e a um tempo. Deus não está preso a nada, muito pelo contrário. Na conversa com a mulher samaritana, nós encontramos essa narrativa. Disse a mulher samaritana a Jesus: nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse Jesus à mulher: podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 20 a 24. Assim, fica claro que a infabilidade de enfatizar o espaço, a oração feita no templo, ou na catedral, ou no monte, o batismo feito no Rio Jordão, ou pisar nos lugares onde Cristo, ou os apóstolos, ou os profetas pisaram, campos, cidades, ruas. Oh, meus irmãos, que bobagem! Deus não está limitado ao espaço. Então, quando lemos esse salmo, nós precisamos entender que ele está falando de comunhão. Sim, de comunhão. Por isso, nós propomos o seguinte tema: a comunhão com Deus. Em primeiro lugar, a comunhão com Deus é uma experiência maravilhosamente prazerosa. Vejam aí,
Leiam comigo, do versículo 1 ao versículo 3, de 1 a 3, todos juntos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. É impossível ter comunhão com Deus, é impossível ter intimidade com Deus sem desfrutar do prazer que Ele nos traz, que nos proporciona. Os verbos aqui colocados, amar, suspirar, desfalecer, expressa a ideia semelhante a quem está enamorado por alguém. Alguém que acabou de ver o seu amado ou a sua amada e já está sentindo saudade e morto de desejo de estar nos seus braços, recebendo o seu carinho, recebendo o seu afeto, recebendo o seu afago. Nesses dias de quarentena, ouvimos relatos de pessoas que estão ansiosas para voltar ao templo. Templo a quem eles mesmos negligenciaram por muitas vezes. Não estou me referindo, irmãos, àqueles que por motivos justos, a distância, a dificuldade de locomoção, a doença, o trabalho ou outro motivo justo precisam se ausentar dos cultos. Mas tem uma coisa que nós precisamos entender. Tem crente que usa o sol, ou a chuva, o frio, ou o calor. Eles sempre arranjam um motivo para faltar aos cultos. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós. Queremos ir à igreja, mas muitas vezes, mesmo estando em casa, não conseguimos fazer os nossos momentos devocionais, muito menos nossos cultos domésticos. Esquecemos que Deus precisa ser amado, o amado de nossa alma. Ele está conosco todo o tempo e onde estivermos, disse Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em segundo lugar, eu queria lhe dizer que a comunhão com Deus é revigorante. Veja aí, versículos 4 a 7. Vamos ler juntos? Todos juntos? Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. A bem-aventurança aqui é comparada a um vale árido, seco, ressecado, esturricado. Me lembra, em outras traduções, a expressão do vale de Baca. Para nós entendermos mais facilmente, é fácil nós lembrarmos, por exemplo, dos rios que não são perenes, que são temporários. Aí na sua cidade, ou você que veio do interior, ou você que veio do sertão, sabe bem o que é isso. Aquele rio no período de seca vai minguando, minguando, fica somente um filete. Mas se a estiagem for grande, se a seca for terrível, ele seca completamente. Porém, aleluia, nas primeiras chuvas,
as águas começam a correr, cobrindo aquele vale de verde, de vida e de alegria. Isso nos lembra que em nós mesmos só resta morte e sequidão. Mas quando estamos em comunhão, quando vivemos em comunhão com Deus toda manhã, as suas chuvas de bênção e de misericórdias são derramadas sobre nossa vida, nos lembrando a comparação que Jesus fez dele com a videira e nós com os ramos, quando ele diz: sem mim nada podeis fazer. Quem anda em comunhão com Cristo e com Deus tem o seu vale sempre vivo, seus ramos sempre ativos e conseguem produzir grandes frutos para a vida eterna. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Em terceiro lugar, eu queria dizer que a comunhão com Deus é desafiadora. Se ela é uma experiência maravilhosamente prazerosa, se ela é revigorante, agora ela é desafiadora. Veja aí, o versículos 8 ao versículo 11. Leia comigo, de 8 a 11. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia em teus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O homem ou mulher de Deus não fica apenas na contemplação, como num momento de inércia. Sim, há um momento de contemplação. Há um momento que você quer ficar em completo silêncio na presença de Deus, apenas desfrutando da sua companhia. Mas esse momento é seguido de outras atitudes que demonstram prazer e vida experimentada nos versículos anteriores. O homem ou mulher de Deus, ele tem algumas ações. A primeira, ele ora. Ora, isso significa que ora, intercede, agradece, derrama o seu coração no altar do Deus vivo e verdadeiro. Segundo, ele vai, está disposto a fazer a vontade de ir, está disposto a ouvir, entender e aceitar o ide de Jesus. Ele vai e transforma o mundo ao seu redor num templo, onde não há espaço para os perversos. Ouve o chamado de Deus e prega a palavra onde Deus lhe enviar, não deixando que as tendas da iniquidade e as sinagogas de Satanás prosperem. Ele responde, assim como respondeu o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, irmãos, que experiência magnífica de comunhão. Há um ide de Deus para mim e para você. Há uma porta que Deus abriu para mim e para você, para nós anunciarmos o seu nome. Onde é essa porta? Para onde Deus está lhe enviando? Para onde Deus quer te enviar? Só quem está em comunhão consegue ser desafiado por Deus e pelo seu chamado. Para concluir, irmãos, vejam comigo, a comunhão, ela é reconfortante. Veja comigo, versículo 12. Leiamos juntos.
esse versículo magnífico. O Senhor dos exércitos. Ó Senhor dos exércitos. Perdão, irmãos. Ó Senhor dos exércitos. Feliz o homem que em ti confia. Para concluirmos, há aqui uma declaração de fé. Não é uma palavra, um decreto, como se, por ser pronunciado, estivesse atraindo alguma força sobrenatural. Não. É uma confissão de quem tem experimentado, vivenciado essa comunhão. Na nossa vida cristã, precisamos nos preparar, sim, pois alguns dias serão suaves. Outros dias serão difíceis, como os que estamos vivendo agora. Mas outros dias serão sombrios e tempestuosos. Quando esse horror bater na nossa porta, devemos lembrar, devemos lembrar que Ele é o Senhor dos exércitos, é o Deus vivo, é o Rei meu, é o Deus meu, é o Deus de Jacó, é o nosso escudo, é o sol e escudo, é o Senhor que dá graça e glória. Feliz aquele que nele confia. Tenhamos e continuemos tendo comunhão com Deus, desfrutando da presença do Senhor em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na quarentena, que possamos desfrutar dessa comunhão aqui nessa vida e por toda a eternidade. Amém. Que Deus nos abençoe.